Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Desenho em Casa. Hoje nós vamos para a parte de perspectivas, encerrando o ciclo sobre desenho técnico. A partir da próxima aula, da aula 9, nós entraremos no ciclo de introdução ao desenho arquitetônico, falando sobre planta baixa. Qual é a definição de perspectiva? Perspectiva é o desenho em um só plano das três faces de um objeto, as três dimensões de um objeto, tá? Então, um só plano, que seria, no caso, o papel, um quadro, uma parede, a gente consegue desenhar a largura, a altura e o comprimento, tá? Ou profundidade de um determinado objeto. É quando nós conseguimos tentar entendê-lo, né? Conseguimos expressá-lo mais próximo da realidade, certo? Foi com o desenho da perspectiva que muitos arquitetos conseguiram fazer com que seus projetos fossem entendidos, né? Com que o desenho técnico e arquitetônico evoluísse para o que a gente tem hoje, tá? Esse foi exatamente buscando as formas como a perspectiva expressasse o mais próximo possível da realidade, porque para o leigo a perspectiva é o desenho que representa melhor a ideia real de um objeto, tá? Por apresentar exatamente todas as dimensões que ele tenha, né? As três dimensões que ele tenha de uma vez só. Tá? E quais são os tipos de perspectiva? Eu tenho a primeira perspectiva, na verdade elas são definidas de acordo com as projeções que a formam, certo? A perspectiva axonométrica, ela é formada por vistas, por projeções, perdão, que são as projeções cilíndricas, tá? Lembram lá? Cilíndricas, oblíqua ou ortogonal. E a perspectiva cônica, o nome já diz, já facilita, provém de objetos que foram feitos a partir de projeções cônicas, tá? Então, a perspectiva é derivada de uma projeção cônica. A perspectiva axonométrica é derivada de projeções cilíndricas, só que tem uma variação. Cilíndrica oblíqua, lembra que os raios chegam inclinados em relação ao plano, e ortogonal, o raio chega perpendicular, tá? E de acordo com isso, a perspectiva, ela oferece diferentes formatos do objeto, porque você pode ver aqui nesse quadro ao lado, né, que tem a demonstração de todas essas perspectivas que eu estou falando, e até algumas mais, né, que eu estou vendo o objeto em três dimensões, mas ele está desenhado de maneiras diferentes, exatamente porque ele foi submetido a projeções diferentes, tá? A primeira aqui, das axonométricas, né, é a derivada de perspectiva oblíqua, que é a cavaleira, que são perspectivas em que uma face do objeto está paralelo ao plano, né? Então, é como se uma face dela, que representa comprimento, largura e altura, tivesse sempre paralelo ao nosso rosto, paralelo à nossa visão, né? Que é exatamente esse caso, tá? E aqui nós temos outros exemplos de cavaleiras, mas que nós não utilizamos em desenho técnico. A gente se concentra nesses modelos aqui. Então, é como se eu tivesse uma face paralela e os raios oblíquos inclinados, né? Que vêm inclinados, eles ficassem a respeito aqui, ó, da profundidade. Então, essa perspectiva eu posso ter, de acordo com a inclinação do meu raio, eu posso ter de três tipos aqui, 35, 30 graus, 45 e 60. A perspectiva que deriva de vista ortogonal é como se eu colocasse meu objeto
totalmente inserido em um só plano. É como se ele se achatasse, ficasse em um só plano, tá? Aí ela produz três perspectivas diferentes, que é a isométrica, que é a que a gente mais usa, tá? Que os três ângulos, eles ficam iguais. A perspectiva dimétrica, né, que dois ângulos, eles ficam iguais e um diferente. Depois vocês deem uma aproximada aqui para poder ver melhor quais são esses ângulos que são formados. E a perspectiva aqui trimétrica, que os três ângulos que formam aqui o objeto são diferentes, tá? Então, notem, perspectiva não é tudo igual. A gente vê o objeto em nas suas três dimensões, largura, altura e profundidade, mas dependendo da projeção que foi gerada, ele gera uma figura diferente. Notem a diferença. Ó, aqui, ó, cavaleira, ó, a face aqui paralela ao seu rosto, né? E a parte inclinada é a profundidade. Observa aqui isométrica, ó, todas as linhas inclinadas em relação ao plano e a linha vertical, que é da altura, que não se modifica, tá? Ó. Aqui, ó, dimétrica, ó, formando dois ângulos diferentes e o terceiro ângulo lá atrás que está igual. E a trimétrica, que são três ângulos diferentes, que a gente vê aqui, ó, formado nesse eixo que mostra o X, o Y e o Z. Todas essas perspectivas formam objetos, né, mostram o objeto, aliás, de maneira diferente. A última é a perspectiva cônica, que a inclinação dos seus raios, ou dos seus traços, né, que são as projeções, como elas são derivadas de projeções cônicas, essas inclinações elas se encontram em pontos específicos, dependendo de onde o observador está vendo a peça, tá? Esses pontos são chamados de ponto de fuga. Então, existem várias formas de observar a partir de uma perspectiva cônica. Essas inclinações elas variam de acordo com a quantidade de pontos de fuga, que é o encontro dessas inclinações vão ter. E notem que a altura ela sempre fica, ó, com a medida real aqui, ó, a altura. Ela nunca se deforma, em qualquer que seja a perspectiva. Ok? A perspectiva cônica é a mais próxima da realidade, porque ela faz um tipo de deformação no objeto que é semelhante ao que o olho da gente faz, né? Que o olho da gente vê os objetos de forma cônica, tá? Depois vão estudar biologia que vocês vão ver, ok? Então, quando a gente faz perspectivas em alguns softwares, né? Quando a gente faz esses desenhos em disciplinas para mostrar certas figuras de maneira até comercial, a gente dá preferência à perspectiva cônica, né? Por quê? Porque essa perspectiva vai se aproximar da realidade. Aqui no curso de desenho técnico, nos interessam a perspectiva cavaleira e a perspectiva isométrica, que são perspectivas que são usadas nos cursos técnicos, tá? A cavaleira, para quem faz engenharia civil, e quem faz outros cursos ligados à área da construção civil, a gente utiliza bastante quando vai mostrar instalações elétricas e hidráulicas, né? Vocês vão ver muito isso, porque a gente consegue ver os caminhos que as tubulações fazem dentro das paredes, utilizando esse tipo de perspectiva, né? A cavaleira, ela também é utilizada para mostrar alguns aspectos de alguns objetos por conta dessa face que não está deformada, né? Ela está paralela ao olho da gente, então ela também é utilizada. Por isso que a gente se dedica, no curso de desenho técnico, a estudar essas duas. Quem vai para a arquitetura, geralmente, quando vai fazer disciplinas que são desenho à mão livre, né? Ou até a própria perspectiva informatizada, vai trabalhar com a perspectiva cônica, que é a que os arquitetos utilizam. Okay? Aí vamos lá. Primeiro é a perspectiva isométrica, que é exatamente a perspectiva que tem os três ângulos iguais, tá? Ela é representada como se estivesse em um plano
todo de uma vez, como se essas linhas estivessem colocadas todas no plano de uma vez. E os três ângulos que formam, né, no eixo do X, do Y e do Z, delas são iguais. Quando isso acontece, o desenho que é formado, né, o ângulo que é formado para fazer o desenho dela, é um ângulo de 30 graus. Quem for pegar aí o seu esquadro em casa, vai notar que o ângulo de 30 graus no seu esquadro é do esquadro maior, tá? Esse ângulo mais achatadinho aqui é 30 graus. Se a gente tivesse lá na sala de aula, na sala de pranchetas, vocês iam estar lá brincando comigo, dizendo que essa régua, a régua, ela serve para fazer linhas horizontais e os esquadros vão fazer linhas verticais, tá? E as linhas inclinadas ou soltas, quando o esquadro estiver solto, né, sem estar encostado na régua, com angulação variada, ou as angulações que o esquadro tem definidas, né? Quando ele está encostado na régua, então ele consegue fazer, ó, 90 graus, tá? Aqui o esquadro maior faz 60 graus, e aqui na parte menor, perdão, não tem borracha agora, 30 graus, certo? Então, para fazer a perspectiva isométrica, você vai perceber que todas essas linhas que estão inclinadas, toda linha inclinada da perspectiva isométrica está a 30 graus. E toda linha que é vertical, ela está a 90 graus em relação a uma linha horizontal que passa para a gente fazer o desenho, certo? Então, quando a gente vai traçar, né, que a gente tem, por exemplo, uma régua aqui de apoio, que está horizontal, tá? Uma régua aqui horizontal, ou se você tem aí feito uma linha horizontal, tá? Então, todas as suas linhas, ó, que estão inclinadas, elas estão a 30 graus, num sentido. Depois, você vira o esquadro, ó, vira o esquadro, e vou fazendo, ó, todas as outras no outro sentido, mas elas também estão a quanto, professor? Aqui, amados. Essa angulação aqui continua igual. Essa angulação aqui continua igual. Acabei de mostrar lá atrás. É de quanto? De 30 graus. E todas as alturas são feitas aonde? Com a partezinha que está vertical do esquadro. Lembrando sempre em relação a uma reta feita pela régua ou uma reta horizontal que você tenha feito, que está aqui a 0 grau. E isso aqui vai ficar quanto? 90 graus. Certo? Aí, atentem. A perspectiva isométrica, por ser feita com ângulos todos iguais, ela apresenta um coeficiente de deformação do objeto que é tudo igual. É como se as medidas elas fossem se deformar por algo que você multiplicasse por 0,816. Só que a gente ignora esse coeficiente e utiliza a medida real do objeto em todas as suas dimensões. Então, aqui, ó, que é profundidade, aqui que é largura e aqui que é altura, meu filho vai fazer o quê? Usar todas as medidas semelhantes às que são dadas para você construir o objeto, tá? Aí vamos aqui, ó. Qual é o princípio de construção? O mais utilizado é que a gente faça uma figura que envolva todo o objeto, tá certo? Ó, tem muita gente confundindo essa história dessas linhas que são traçadas aqui. Gente, isso é só linha de construção, tá? Ó, quer dizer que se eu botar um compasso aqui, ó, e arrastar essa linha caminhou, ó, e chegou aqui de outro formato, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é linha de construção. Se eu arrastar essa medida para cá, ó, para formar a altura, é para isso que isso serve. Eu não faço essas linhas mecanicamente, não. É igual lembrar da história de que eu fazer essas linhas e depois construir o objeto sem prestar atenção às medidas.
Na verdade, essas linhas, elas nascem em consequência das medidas, tá? Ó, eu estou arrastando essa medida que está aqui, ó, x, para cá, x, tá certo? É como eu fazer duas linhas guias com a medida x para poder escrever uma letra técnica, tá? Lembrem lá da piadinha que eu soltei dizendo que tinha gente que pegava o nome, escrevia a letra técnica e depois passava duas linhas, tá? Quando você acha que essa linha aqui você faz e depois coloca o desenho dentro, como se ele tivesse que se encaixar numa linha que você criou, é como se você estivesse fazendo isso, tá? Pelo amor de Deus. Isso são linhas que você constrói a partir do seu objeto. Ó. Eu fiz minha vista aqui superior, aí eu quero arrastar essas linhas para que eu tenha as mesmas medidas. É isso que essas linhas significam. Pelo amor de Deus. E aquela história dos quadradinhos que estão aqui, ó, tá? Aqui frontal, aqui superior e aqui lateral esquerda, é simplesmente porque quando a gente está mostrando as vistas, a formação das vistas e onde elas ficam, a gente parte da ideia que elas estão desenhadas dentro de vários planos que formam um cubo. Então, quando eles se abrem, né, cada vista ficaria nessa posição. Isso é só para entender. Você não desenha vista como se estivesse dentro desses quadradinhos, não. Digamos que você vai fazer isso, toda vista você vai fazer esse desenho. Aí, eita, agora eu vou fazer meu desenho. Vou fazer um cilindro. De frente é isso, aí eu faço um círculo e ele de lado vai ser isso. Não é não, tá? Pelo amor de Deus. Isso é só para indicar que quando você faz uma vista superior, ou quando você faz o conjunto das vistas, você deixa nessa posição. Vou fazer aqui um cone. Então, de frente eu vejo uma pirâmide, de cima eu vejo um círculo com um ponto, e na lateral eu vejo outro triângulo, não é pirâmide, perdão, outro triângulo, tá certo? E essas linhas aqui mostram que quando eu alinho, elas estão nascendo no mesmo lugar. Aqui ficou todo que eu fiz a mão no mouse, tá? Voltando para a explicação, aí a gente tem aqui, ó, um cubo que tem as alturas todas iguais, perdão, um paralelepípedo aqui que não tem as alturas iguais, perdão. Tem as alturas, largura e comprimento, certo? Referentes às alturas totais, comprimentos totais e larguras totais da peça. E a partir das medidas que tem na peça, tá aqui Y, tá aqui TX, aqui, por exemplo, Z. Então, eu vou recortando essas medidas, porque quando eu faço essas linhas inclinadas, isso aqui tá quanto? 30 graus. Eu vou retirando esses pedaços do desenho que está envolvido. Essa é a maneira mais indicada pelos especialistas, tá? Pelos teóricos. Então, eu tenho aqui, ó, se eu tiver essa face, né? Que eu estou vendo aqui o comprimento, certo? Então, é como se essa face aqui, ó, fosse a vista frontal. Percebam, certo? Então, eu sei, ó, que daqui para cá eu tenho que caminhar quanto? Vamos dizer que aqui seja A, ó, uma medidinha A, tá? Então, eu venho para cá, ó, e vou caminhar quanto em cima dessa parte do meu cubo? A. Então, eu boto ó, meu escalímetro inclinado e desenho aqui que é A, tá? Agora, eu tenho que fazer um buraco que é chamado de X, certo? Aí, eu vou deixar um espaço que é X. E depois eu volto aqui, ó, para colocar essa medidinha que é P. Aí, eu venho para cá, ó, pá, e jogo a medidinha, mas sempre inclinada. Agora, ela está inclinada com que angulação? Com 30 graus, certo? Eita, professora, agora eu tenho que descer essas alturas, não é? Você vai descer essas alturas aqui, ó, com esquadro 90 graus. Então, ele agora vai ter o quê? 90 graus. Se você está fazendo a mão livre, o que é que você vai se preocupar? Disso ser reto, vertical, tá? Isso sendo reto, vertical, aí você vai botar a medidinha. Como é que eu vou saber a medidinha agora? Se isso está nos eixos aqui das alturas, então onde é que eu tenho que olhar a altura? Aqui, ó. Então, digamos que essa medida seja C. Aí eu venho para cá e boto a medida C. Depois que eu botei a medida C, o que é que eu tenho que fazer agora?
simplesmente juntar linhas. Veja se agora eu não consegui montar, ó, a vista frontal. E depois só ligar aqui as linhas. É ou não é? Né? Não é fácil? Aí, a mesma coisa eu faço aqui na parte de trás, ó. Coloco aqui minha medidinha que corresponde a A. Coloco aqui, ó, né? Isso eu tô fazendo à mão, tá? E depois só vou, ó, ligando os pontos. Coloco aqui minha medidinha aqui. B. E, ó, vou ligando os pontos. Tô tentando aqui que eu tô fazendo a mão livre, tá? E depois vou descendo linhas, ó. Certo? Quanto a essa medidinha aqui vertical, descobri que é C. Aí eu venho e coloco aqui C. E depois eu vou só fazer o quê, ó? Ligar pontos. Tá, gente? Certo? Aqui é X, ó. Né? Na largura. Aí eu venho pra cá e coloco X. Não já tá ficando fácil, ó. Aí agora só eu vim aqui pra frente. Ok? Aqui na frente, ó. Eu sei que eu tenho. Aqui vai ser como se fosse o quê, ó? Vista lateral esquerda. Aí vamos colocar medidinhas. Se eu tiver aqui, ó, né? Uma letra D, dessa largurinha. Então, eu venho aqui, ó, coloco a largurinha D, né? Deixo o espaço. Isso sempre com o meu escalômetro como? Inclinar, deixo o espaço e depois volto para colocar outra largurinha D que me assemelha aqui, que é igual. E desço, ó, para recortar verticalmente. Coloco aqui, ó, essa altura que é quanto? Que é, aqui, ó, a altura é. Depois só ligar os pontos e confirmar, ó, os recortes aqui, ó. Tá ficando meio embaçado, mas eu acho que ela tá entendendo. Tá certo? A gente vai recortando, tá? Então, aqui, ó, eu tenho A, aqui eu tenho B, certo? Aqui eu tenho o meu X, que eu recortei. C aqui, essa alturinha, tá? Dzinho aqui, ó, né? Ezinho ficou essa alturinha, tá certo? E essas medidas eu vou colocando sempre como? Inclinadas, tá? Primeiro passo, você cria um volume, uma peça que tenha a altura total do seu objeto, o comprimento total, tá? E a largura total. Então, aqui, ó, largura, comprimento, certo? E altura. Lembrando que na perspectiva isométrica, nenhuma dessas medidas se altera, tá certo? Aqui, quando eu faço partes inclinadas, ó, eu vou colocando as medidas, certo? Ó, tá vendo aqui, ó? Eu vou colocando as medidas e depois eu ligo os pontos, tá? Ó, para que eu tenha essas partes inclinadas, porque elas não estão, essas linhas que estão inclinadas, eu não vou ter a angulação de 30 graus nela. Então, eu vou fazendo encontros para poder descobrir qual é a inclinação delas. Ó. Eu fiz aqui, ó, né, o caminho daqui para cá, B, né? Descobrir a altura que ela tem daqui para cá. Ó. Qual é a altura que ela tem daqui para cá? Ó? C, né? Por quê? C com D me disse não é a altura total da peça, ó, né? Então, aqui estão vendo que a peça está toda envolvida, né? Com esse prisma total aqui, ó. Aqui é a altura total. Veja se aqui, minha largura total, né? E aqui, se não é o comprimento total, ó. E está envolvido, e eu vou recortando essa peça de dentro desse cubo. É a maneira mais fácil, tá? Vocês vão conseguir fazer tudo isso à mão, porque vocês vão pegar o esquadro só para ter uma noção da inclinação de 30 graus, tá certo? É aqui, ó. Como é que a gente vai fazer para executar? Aqui tem todo esse passo a passo daqui que eu estou lhe dizendo. Se a gente não tem régua, você faz uma linha horizontal, certo? E depois, com um esquadro apoiando aqui, ó, tá? E você segura ele aqui, bota sua mão, ó, sua mão aqui, ó, parecendo uma galinha, né? Aí sua mão aqui, botar um relógio. Sua mão aqui apoiando e depois você vai colocar o quê, ó? O esquadro de 30 graus para apoiar. E só traçar as primeiras linhas, depois você vai fazendo linhas paralelas. Isso porque a gente vai fazer a mão livre, tá
bom? Eu vou passar um videozinho depois mostrando como é que vocês podem fazer essa construção à mão livre, do mesmo jeito que eu tô aqui, sem esquadros, certo? Inclusive até sem usar esse outro esquadro, porque aqui eu tô numa situação tão difícil que eu não tenho os dois esquadros, só tenho um, tá? Mas a gente consegue fazer. Lembrando que você precisa dos dois esquadros. Esse aqui é o grandão, tá? Lembrando, 90, 60 na parte mais aberta, 30 na parte mais fechada, tá? Isso aqui sempre 30 graus em relação a uma linha horizontalizada, 30 graus. Quando a gente voltar lá para as pranchetas, se Deus quiser, um dia, quem sabe, talvez, aí nós vamos utilizar sempre para as linhas horizontais, que nessa perspectiva não tem. Estão notando, ó? Sempre tem o quê, ó? Linhas horizontais. As linhas sempre são, ó, de comprimento, que é profundidade, ó. Todas estão inclinadas 30 graus, no sentido. Aí você catuca, ó, pá, o esquadro deitado no sentido. Depois você vira, como tem mostrando ali a figura, e você, pá, ó, vai fazer todas as outras no mesmo sentido. Então, vendo que elas são paralelas entre si, quando elas não são, é porque elas são inclinadas, eu mostrei na figura anterior. E as verticais não mudam. Vertical é sempre para cima e na perspectiva isométrica. Deu branco, está dando branco direto. As medidas das peças não mudam, tá? Aí aqui vai completando, falando exatamente aquilo que eu estava mostrando a vocês, ó. Olha, colocando as medidazinhas, tá? Ó. E a gente vai recortando de uma figura que nós montamos, que tem toda a altura, todo o comprimento da peça, toda a largura da peça. Macete, para ajudar a fazer, que eu sempre faço com os meus alunos, tá? Porque eu descobri uma coisa muito importante. Eu ensinava botando aluno para reproduzir a perspectiva. E o aluno não raciocinava. Depois que eu descobri que vocês têm que raciocinar, a vida de vocês ficou muito mais difícil. A minha ficou mais difícil porque eu, criei vários mecanismos para mostrar a vocês como raciocinar. Como eu digo à minha menina, é muito difícil ensinar alguém a pensar. Mas eu faço esse esforço, né? O que é que eu mostro? Eu mostro sempre as vistas e vocês têm que desenvolver a peça que está naquela vista. Então, o que é que você raciocina sempre? Use esse raciocínio. Que aqui no comprimento, você tem a vista frontal, tá? Aqui na largura, você tem a vista lateral esquerda. E aqui para cima, você tem a vista superior. Não tem erro, gente. Vai por mim. Toma café, Jasmine. Você não vai errar, tá? E a segunda dica é essa de fazer uma peça que envolva toda a sua figura e você recorte a partir dela, tá? Tem gente que não precisa disso, mas é um caminho mais fácil para se seguir, ok? Aí, em relação ao círculo, o círculo na figura isométrica, ele é um elipse, tá? Então, para quem quiser depois ir testando os caminhos, basta ler aqui, ó, porque a gente vai fazendo com o compasso, tá bom? Você faz o quadrado, que vai envolver aquele círculo dentro de uma figura, tá certo? Aí você acha, ó, o meio de cada linha daquela do quadrado, ok? Perdão. E com a ponta do compasso, tá? Aqui numa das extremidades, certo? Aí você vai fazer, ó, um arco que encontra do meio para cá e inverte. Depois a ponta vem para cá, ó, e o compasso vai abrir e você vai riscar desse ponto para esse, tá certo? Depois você vai ligar os pontos igual tinha no aqui, ó, tá? Você vai ligar desse ponto aqui para cá, desse ponto aqui para cá, formar essas retas, ok? E o número 2, você vai ligar esse 2 para cá, ó, chamar de X, Y, tá? Eu chamar de W e Z, certo? Você liga o 2 com W, com Y, o 2 com X, tá? E o 1, isso aqui é um Z, tá? Tá até assim, vou passando 2.
e o 1 com W. Nem sei mais a ordem. Rabotei, fez tudo, lambadei, meus cachorros. Aí forma esses pontos aqui, ó, 3 e 4. Aí meu filho bota o compasso e faz um arco aqui, ó. Bota o compasso em 4, ponta seca em 4 e abre e faz isso aqui. Aí você tem um círculo feito na perspectiva isométrica. Isso vale para qualquer face, tá? Ó, tá certo? Se tiver largura, se tiver no comprimento, tá? Ou se tiver aqui, ó, na parte superior, ok? O princípio é sempre o mesmo, ó, tá? Porque você vai tirar o meio, vai vir para uma diagonal, certo? E depois juntar os pontos. Tá? Quem quiser praticar, fique livre, inclusive no computador. Aí vamos para a perspectiva cavaleira. A perspectiva cavaleira, como os raios aqui, ó, estão inclinados em relação ao plano, é como se a gente encostasse uma das faces do objeto no plano, então ela fica, ó, essa que está aqui com a achura, lembra? Achura com H. Com a achura aqui, ó, isso é só para exemplificar, tá, minha gente? Vocês estão sendo muito literais. Às vezes a gente mostra um objeto aqui para você entender melhor e vocês ficam pensando que vocês têm que representar dessa maneira. Não sejam tão literais, tá? Por favor. Inclusive o tempo pede que a gente seja, inclusive, mais leve, né? Mais sonhador. Mas a gente não pode ser tão literal assim, tá? Então essa parte que está aqui com a achura, que a gente não representa assim. Isso só está marcado para você, para destacar aí. Destacar que você... Oh, então essa face está paralela ao plano. Quer dizer o quê? Está bem de frente para o meu olho. Então, né? Nesse caso aqui, ó. Tá? Largura e altura aqui, ó. Tá? Nesse sentido. E aqui a profundidade, né? Que é o comprimento. Tá certo? Não ficou deformado. Largura e altura não ficou deformado, a deformação fica para o comprimento. Estando o comprimento inclinado de acordo com os raios que vieram. E nós temos 3 inclinações que são as mais conhecidas, e a gente usa exatamente as inclinações do esquadro, tá? 30, 45 e 60. Aí, para essa perspectiva, você precisa do outro esquadro, porque a mais comum entre nós é essa aqui, ó. Que os raios da profundidade estão inclinados a 45 graus. Nessa perspectiva, a gente reduz as medidas da profundidade, de acordo com os raios. É diferente da perspectiva isométrica, que a gente usa as medidas do jeito que é feita a peça, tá? Como eu tenho sempre à frente, sem mudar, e estão vendo que agora está inclinado para o lado direito. Também pode inclinar ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, tá bom? Sempre eu tenho largura e altura, aquela que está de frente para o meu olhinho, certo? A que está de frente para o meu olhinho, ela não muda. Então, eu vou usar a medida, mesma medida aqui, ó, do objeto, certo? Já disse certo 3 vezes, mas certo. Aí, a mesma medida que eu contei, a mesma medida do objeto. E a profundidade, aí, de acordo com o ano que você for fazer, tá? Preste atenção, de acordo com o ano que você for fazer. A cara preserva, então aqui, ó, tá 90 graus. 90 graus, tá vendo? 90 graus. Então aqui eu tenho as linhas horizontais, ó. Estão vendo que aqui as linhas são todas horizontais, tá? Onde eu tô botando esses tracinhos. Ó, tudo linha horizontal. Certo? Então, essas medidas se preservam. Se eu estiver lá fazendo, por exemplo, um cubo que tenha 9, então aqui eu vou colocar na altura 9 milímetros e na largura 9 milímetros, né? Agora, se eu for representar esse cubo, por exemplo, com 30 graus, né? Eu estou usando aqui como exemplo 9 milímetros, tá? Então, a gente sabe que largura e altura vão ser a mesma coisa desse cubo, tá? Mas quando for, por exemplo, para 30 graus, a profundidade, ela vai ser 2/3 dessa medida. Então, qual é 2/3 de 9 milímetros? 18 dividido por 3, então eu vou fazer com 6 milímetros, como exemplo, tá? Isso é um exemplo, gente, pelo amor de Deus.
varia de acordo com a peça que você faz. Isso é um exemplo. 45 graus aqui, eu vou usar metade da medida. Então, se é 9, aí com 45 graus eu vou fazer o quê? 4,5 milímetros. E se eu faço 60 graus, 1/3 da profundidade. Então, aí eu vou para quanto? Para 3 milímetros. O que eu queria que vocês notassem? É que você não precisa, às vezes a gente se confunde, quem é 1/3, quem é 2/3, macetezinho aí também. Você se lembra sempre da história de que os ângulos, o que é que eles mostram? 45 é o mais fácil, que é a metade, você nunca se confunde. 30 graus, como ele é mais fechadinho, então ele mostra mais da peça. Então ele vai ter sempre mais medida mostrando. Tá vendo que ele tem mais medida mostrando? É como se eu visse mais da peça. E aqui 60 graus, como ele é mais abertinho, é como se eu afastasse mais, ó, porque aqui, ó, o compasso estando, o esquadro estando aqui, tá vendo? Então, é como se eu tivesse que afastar mais a peça. Então, eu mostro menos dela, ou ela é mais escondida. Então, por isso que a medida é menor. Foi uma forma que eu arrumei para sempre me lembrar, porque eu sempre me confundo essa história quando começo a colocar várias medidas e várias relações. Então, eu sempre procuro uma maneira de me lembrar, principalmente graficamente, certo? Porque eu sou uma mulher visual. Aí, vamos lá. Nesses casos aqui, que a gente faz figuras da perspectiva cavaleira, aí a gente precisa, de acordo com a angulação que a gente for usar, dos dois esquadros, tá certo? Se você faz 45 graus, aí você só precisa de um. Tá? Aqui tem um exemplo com 30 graus, com 45 graus, um cubo que vai ter 30 milímetros, né? Então, se a gente sabe aqui, ó, 45 graus é a metade, quanto é que vai ser aqui? Então, a gente já sabe que a gente vai desenhar com quanto? Com 15. Não é fácil? Então, da mesma maneira, a gente vai começar o desenho, sabendo que agora eu vou ter aqui, ó, tá certo? Linhas que são horizontais, linhas que são verticais e linhas que são inclinadas. A inclinação, quem define? A angulação que foi pedida a perspectiva, tá certo? Então, linha horizontal, eu posso aí lançar, ó, uma régua, quando a gente está lá na prancheta, a gente faz com uma régua. Vertical, aí eu posso usar, ó, essa parte sempre encostada na régua dos esquadros. E a inclinação, eu vou encostar o esquadro na régua e aqui, ó, nesse caso, é 45 graus. E essas medidas eu sempre vou pegando, ó, meu escalímetro, tá aqui meu escalímetro, ó, bem lindo, e vou colocando de acordo com a inclinação que tá. Então, aqui, ó, tá inclinado, eu boto meu escalímetro inclinado para colocar a medida. Aqui, ó, se tá vertical, meu escalímetro aqui vai ficar vertical. Se aqui tá horizontal, meu escalímetro vai aparecer como, gente? Horizontal, tá certo? Lá na isométrica, eu vou inclinando meu escalímetro. Se tá assim, ó, né? 30 graus aqui. Eu sempre brinco também, esqueci de falar, que na isométrica é o V da vitória, tá? E depois aparece o cabelo do Cebolinha, tá certo? E aqui é sempre horizontal e ui, dá uma quebrada, tá? Isométrica, V da vitória, né? Ou o cabelo de Cebolinha. E na cavaleira é sempre horizontal, ui, e dá uma quebrada, tá? Essas besteiras, às vezes, ajudam muito a gente a se lembrar o que fazer, tá? Para não dar pane. Aí, ao invés de vocês pensarem nisso, decorar essas besteiras, vocês ficam criando problema na cabeça de vocês. Decora essas besteiras, ó, tá? Isométrica é o cabelo de Cebolinha, vertical, vertical e para cima, tá? Duvido que vocês esqueçam. E aqui é 30 graus, porque é tudo igual. Silêncio, 30 graus, 30 graus, 30 graus. Cabelo de Cebolinha, cabelo de Cebolinha, cabelo de Cebolinha. Quando vocês estiverem fazendo prova de concurso, passar, depois vocês vão me agradecer, viu? E cavaleira, a gente faz horizontal e ui, dá uma quebrada. Ou para um lado, ou para o lado esquerdo, ou para o lado direito. Tá? E quando a gente está produzindo, a gente sempre faz colocando as medidas. Aí vejam, a gente coloca as medidas e faz o desenho, tá?
Uma coisa importante que eu não falei, a gente sempre começa o desenho tudo com traço fino, tá? E aí muita gente começa quase a chorar, porque a perspectiva, ela não tem diferença de traços, só tem um cuidado em relação aos traços, certo? Quais sejam. Aí vamos lá, produzir esse daqui. Tudo a gente faz com traço fino, certo? Aí depois, quando a gente vai finalizar a perspectiva, vou trocar aqui a minha cor de tinta para simbolizar, tá? Aí eu venho agora, esse verde aqui vai ser traço médio, tá? Então a gente finaliza aqui, perdão, aqui, ó. As partes internas, as linhas internas da perspectiva vão ser traço médio, tá? Agora eu vou pegar aqui. E as partes, as linhas que fazem contorno da perspectiva, isso vale para qualquer perspectiva, tá, gente? Você faz com traço grosso. Isso aqui, ó, é o contorno. As linhas que fazem limite, tá? Quando eu pegar outro exemplo ali na frente, eu faço para vocês verem que aqui no cubo é bem fácil. Aí todo mundo, ai, loucura. E quando chega no mais na frente, aí fica doidão, tá? Fica desesperado. Aqui no verde, ó, certo? Aqui, traço médio, são as linhas internas. Tá bom? Qualquer perspectiva. Isso dá uma qualidade ao desenho e faz você destacar a perspectiva, certo? Aqui não tem, porque o que é que eu quero mostrar aqui a vocês? Deixa eu voltar aqui meu ponteiro, que é a linha roxa. Se bem que eu tô olhando que esse verde destaca tão mais. Acho que eu estou gostando mais desse verde. Macete, tá? Isso aqui para a vida, tá certo? Quando você for produzir, tente sempre produzir a perspectiva jogando aqui para a esquerda para facilitar a sua vida. Isso é só um macete, isso não é uma lei, tá certo? Isso não é uma lei. Isso é um macete para facilitar a sua vida, tá? Eu não vou explicar nem o porquê, porque vocês estão sendo tão literados que eu estou até com medo. Eu vou só dizer assim, segue esse macete, aí depois, mais na frente, a gente volta a conversar com vocês, treinarem bem muito, aí eu explico bem profundamente. Veja só. Tentem sempre fazer a perspectiva cavaleira colocando a face que você está deixando em verdadeira grandeza, que são as medidas que não vão mudar, tá certo? Largura e altura. Se você for fazer jogando para a esquerda, você usa essa configuração. Vista frontal, você deixa essa. Vista lateral esquerda, você deixa jogada aqui para a esquerda. E vista superior, você deixa aqui. Você usa esse macete para a sua vida. Você faz a cavaleira assim. Vai por mim que você vai gostar. E você utiliza aquela questão, de novo, de fazer sempre uma figura que envolva toda a sua perspectiva. E depois você vai recortando os pedacinhos. O que é que mudou em relação à cavaleira? Só a inclinação em relação isométrica, só a inclinação das linhas. Tá certo? Quando a gente vier para cá, ó, para a outra posição, porque lembra que eu disse que você pode inclinar ou para a direita, que é esse caso aqui, ó, ou para a esquerda, né? Aí o que é que você faz se você quiser inclinar para a direita? Aí faça o seguinte, coloque a vista frontal aqui, a lateral esquerda aqui e a superior aqui. Professora, por que esse macete? Por quê? Porque se você não estiver fazendo um objeto que é simétrico, que um lado é igual ao outro, a gente pode ter problemas na visualização, tá? Eu tive muitos problemas com os alunos para entender isso, porque realmente você pode fazer ou a inclinação para um lado ou para o outro. Mas quando a gente começa a fazer figuras que elas não são simétricas de um lado e de outro, né? Como foi o caso daquela peça que a gente viu ali há pouco, que ela é assim, ó. Não, perdão. Ela é reta e depois sobe, se eu não me engano.
É. Né? Assim, tipo isso? É. Como um caso desse aqui, que pouco importa pro lado que você rode, certo? Você vai ser feliz, você vai conseguir desenhar, tá? Mas facilita se você utilizar esse macetinho para sua vida. Vista frontal, você deixa aqui em verdadeira grandeza. Lateral esquerda, você joga a inclinação. E a vista superior, você faz aqui por cima, tranquilinho. Vá por mim, que assim você vai conseguir fazer as perspectivas de uma maneira menos complicada, tá? Por quê? Porque, como eu já disse, o meu método prevê que você primeiro interprete as vistas para conseguir fazer a perspectiva, tá? Para produzir, para executar a perspectiva. Quando a gente está fazendo prova, vendo os objetos, não. Você vê as vistas e consegue ver as vistas. Eu já disse que esse pronome a gente usa muito. E vai interpretar a posição da perspectiva, a relação das vistas e perspectivas. Aí vamos para o exercício. Como eu disse, você vai interpretar qual é a figura que está formada aqui, certo? Primeira coisa que você pode fazer é um esboço, tá? Sem utilizar nenhuma das técnicas, porque lembrando, perspectiva isométrica é usar a técnica, cebolinha, lembra? Linha inclinada, 30 graus. 30 graus, cebolinha, porque isso é o cabelo de cebolinha, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. E uma vertical, tô até assistindo agora, vem. Aí, ó, por isso que eu mudei de V da Vitória pro cabelo de cebolinha. 30 graus e o vertical, que é 90 graus, não muda, tá certo? E você vai fazer aqui, ó, tá? Comprimento, largura e altura, isso é isométrica. E a cavaleira, você vai fazer altura, comprimento e largura, você vai jogar aqui, perdão, comprimento você vai jogar aqui nessa lateral, tá? Então aqui, ó, certo? Largura aqui, ó, da peça, altura aqui, ó, da peça e vai jogar aqui. O macete que eu falei, vou fazer de novo aqui cabelo de cebolinha, certo? Vista frontal, em cima superior e aqui quem? Lateral esquerda, certo? Aqui, ó, cavaleira frontal, lateral esquerda e aqui em riba, ó, superior. Aqui como quando o cabelo de cebolinha, superior, tá certo? Aí observem, se você for produzir aqui, ó, um cubo envolvente, né, ou perdão, um volume aqui que vai envolver essa peça, note, ó, se eu tiver uma peça que tenha 70 aqui, né, ó, no sentido, né, e de altura aqui, ó, 25, né, e aqui profundidade, ó, 40, eu já consigo entender como é que vai ser toda essa minha peça. Opa, perdão, a linha passou direito, né? Eu já consegui escavar a peça a partir disso aqui, tá? Já tem macete demais. 25, 40 e aqui tem 4, 70. Ficou fácil, não foi? Observe as vistas e faça as duas perspectivas, tá? Você não tem que reproduzir as vistas, pelo amor de Deus. As vistas é só para você observar e fazer as duas perspectivas, uma isométrica e a cavaleira. A isométrica, você já sabe que é 30 graus, é sempre fixo, e a cavaleira horizontal e a jogada aqui do lado é que vai ser quanto? 45 graus. Vamos em frente aqui. Aí, para você treinar, eu botei algumas peças para você fazer aí, ver e examinar e conseguir fazer as perspectivas. E você pode pegar, ó, as perspectivas de objetos que eu já coloquei aí em exercícios passados e você ficar treinando para fazer as perspectivas cavaleiras dela, 30, 45, 60, porque elas foram oferecidas como perspectivas isométricas.
Então, você pode treinar e fazer a cavaleira. É um bom exercício também para ver se você consegue desenhar corretamente. Certo? Lembrando, 30, eu tenho um fator de redução de 2/3, 45 de 1/2, certo? E 60, 1/3, tá bom? Aqui são as dicas de execução quando a gente está sem régua e quer usar os esquadros, para ajudar a fazer linhas horizontais, linhas verticais, usando um de apoio, tá? E o outro se movimentando. Sempre que tiver de apoio, tá? Ó, que aqui nesse caso, certo? São os que ficam na parte de baixo, aqui, ó, tá? São os esquadros de apoio. Eles não se mexem. Você segura, bota sua mãozona aqui, ó. A mãozona aqui. De novo de galinha, ó, o relógio. E esses esquadros, eles não se mexem. Os outros é que se mexem. Podem ir para cima e para baixo e você coloca as linhas, tá? Isso é quando a gente não tem a régua paralela, que é aquela régua que coloca, que tá lá presa na prancheta, lá na prancheta do IF, bem linda, né? Que eu ensino vocês até a limpar. Quando a gente tem a régua paralela, a gente só faz deitar os quadros. Saudades, né? Né, gente? Eita. Aí que a gente só faz deitar os quadros aqui, tem gente que nem deita. Agora, duvido que não deita agora, né? Quando tá lá, eu brinco e digo que é botar o bumbum do esquadro na régua. Toda vez que eu via alguém não botando, aí eu ia lá e dava um beliscão e cascou. Mentira. Eu só zonava verbalmente, ok? Espero que tenha ajudado. Dúvidas pelo WhatsApp. Lembre que sua dúvida é a dúvida de um colega. Pode ajudar. Às vezes eu pergunto de novo, porque eu realmente não entendo. Desenho é muito difícil a gente explicar falando, né? Quando vem um desenho, ajuda. E às vezes quando vem um áudio também. Não tenho vergonha. Sua dúvida é a dúvida de um colega. Às vezes a gente tem vergonha de perguntar e deixa até ir aprender mais.